Olá, aluno do Colégio Pedro II, sejam bem-vindos a mais uma aula de desenho. Essa aula de hoje é dedicada a gente fechar o conceito de planificação, sobretudo no que diz respeito à verdadeira grandeza da aresta. O que é verdadeira grandeza, né? Lembrando de quando vocês conheceram a geometria descritiva, estudaram retas em Épora, né? Verdadeira grandeza é toda vez que algum elemento se projeta com a mesma dimensão que ele possui no espaço. E um elemento só se projeta em verdadeira grandeza em π ou pilinha se ele for paralelo a um desses planos. Então, eu vou lembrar um pouco disso, porque quando a gente vai planificar um sólido que está representado em Épora, eu preciso extrair as medidas reais. Mas eu só posso extrair da Épora medidas reais, medidas em verdadeira grandeza. E nem tudo numa Épora está em verdadeira grandeza. Então, é isso que a gente vai trabalhar um pouco nessa aula. Acho que boa parte de vocês já entendeu a partir do PowerPoint criado pelo Rodrigo, que é maravilhoso o material, mas, enfim, como alguns alunos pedem que a gente também explique em vídeo, vou trazer aqui um outro tipo de explicação por vídeo do que é a verdadeira grandeza e como se dá o processo de planificação de prismas e pirâmides. Tá bom? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. E aí, vamos lá. Planificação. Antes de eu falar da planificação em si, eu quero falar da verdadeira grandeza de uma aresta. Tá? Então, tem aqui um segmento de reta AB em Épora. Tá certo? Repito, um segmento de reta, mas como qualquer coisa em Épora, você projeta duas vezes, pelo menos. Projeta uma vez em pilinha, então, no caso ali eu tenho a linha B', e projeto uma vez em π. No caso, eu tenho a projeção AB, certo? Nenhuma dessas projeções está em verdadeira grandeza, porque é um segmento que é oblíquo a π ou pilinha. Para tentar simplificar, eu vou explicar da seguinte maneira. A linha B' estaria em VG se a outra projeção, AB, fosse paralela à linha de terra. Ou vice-versa. AB estaria em verdadeira grandeza se a outra projeção fosse paralela à linha de terra. Aí você pode perguntar assim, pô, Jorge, então, se o segmento AB na vida real é uma aresta de um sólido e está nessa posição, eu não posso extrair essa informação para uma planificação? Dessa maneira como está, não, porque eu, repito, só posso colocar na planificação as medidas reais, as medidas em verdadeira grandeza. Mas, como a gente sempre diz, que só em desenho você é feliz, nada está perdido, assim, porque a gente consegue transformar as coisas. Desenho é uma disciplina dinâmica, você consegue transformar as coisas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar a aresta AB numa aresta paralela à linha de terra, ou transformar a aresta A', B' numa aresta paralela à linha de terra. Tá? E como eu vou fazer isso? Imagina um ponto, tá certo? Girando no espaço, fazendo um círculo paralelo a π. A gente até trabalhou um pouco disso no cone. Então, um círculo paralelo a π, também na esfera, enfim. Um círculo paralelo a π se apresenta como círculo em VG em π. Mas repara que esse círculo, todos os pontos dessa circunferência de círculo têm a mesma cota, a mesma altura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui girar ou A em torno de B, ou B em torno de A, ou A' em torno de B', ou B' em torno de A'. Eu vou girar uma dessas quatro projeções. Tá certo? Então, eu vou escolher o seguinte. Vou girar a projeção B em torno da projeção A. Tá certo? E aí, o que você vai ver aqui, na verdade, é muito semelhante a um cone. Então, repara, estou girando a projeção B
em torno da projeção A. Tá? Repara aqui, a projeção A, como ele é o centro da minha circunferência, da minha rotação, o ponto A está fixo e que está se movendo é o ponto B. Mas repara, olha lá para a projeção, olha lá, a projeção B vai para a esquerda, vai para a direita, tem menor afastamento, maior afastamento. Agora, a projeção B', repara, ela vai para a esquerda e para a direita, mas ela não perde a cota, ela não perde a altura. Veja, essa altura de B se mantém. Eu estou gerando ponto para eu enxergar esse círculo, essa circunferência de círculo como círculo, é porque ela é paralela ao plano π. Então, os pontos mantêm a mesma cota. Então, eu estou girando o ponto B, tá certo? Sem alterar a cota dele. Mas estou girando em torno de A. E girando em torno de A, estou girando o segmento inteiro. Então, o que acontece? Olha só. Eu tenho aqui, olha lá, o ponto B se deslocando naquela circunferência verde lá, ó, que olhando de cima é uma circunferência, olhando de frente é um segmento de reta. Beleza? Se ele tiver aqui, ó, se eu colocar o ponto B paralelo à linha de terra, tá certo? À esquerda, a projeção A', B' passou a ter verdadeira grandeza. Se eu trouxer o ponto B para o outro lado, para o lado direito, mas também o mesmo afastamento de A, ou seja, tornando AB, projeção horizontal paralela à linha de terra, isso indica que a linha B' passou a ter verdadeira grandeza. Beleza? Olha só. Veja o seguinte. Aqui eu tenho VG. Não tenho mais, 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 não tenho mais. Voltei a ter verdadeira grandeza. Verdadeira grandeza onde? Na projeção vertical, projeção em pilinha. Então, resumindo, sempre que uma projeção é paralela à linha de terra, a outra está em verdadeira grandeza. Ou o inverso. Para que uma projeção esteja em verdadeira grandeza, a outra tem que ser paralela à linha de terra. Então, o que a gente tinha inicialmente era mais ou menos isso aqui. A projeção A', B' não estava em verdadeira grandeza, porque a B não estava paralela à linha de terra. E o que eu fiz? Girei o ponto B em torno do A, também poderia ter girado o A em torno do B, coloquei paralela à linha de terra e passei a ter uma verdadeira grandeza. Beleza? Uma outra forma de eu ter verdadeira grandeza na projeção vertical também seria uma reta perpendicular a π, aquela reta vertical. Toda reta perpendicular a π automaticamente é paralela a pilinha. Então, em pilinha eu tenho VG. Então, olha só, onde eu quero chegar. Se uma projeção é paralela à linha de terra, a outra está em verdadeira grandeza. Se uma projeção é um ponto, a outra está em verdadeira grandeza. Se eu não tiver nem essa situação, nem essa, a outra projeção não está em verdadeira grandeza. Tá bom? E eu só poderei usar para a planificação esse tipo, arestas com esse tipo de situação, né, que estão nessa época aqui, ou seja, uma das projeções é paralela à linha de terra, então eu vou pegar a VG aqui, ou uma projeção é um ponto, eu pego a VG na outra. Beleza? Fazer a mesma coisa no processo inverso. Poderia também facilmente ter girado as projeções verticais. Aliás, deixa eu corrigir aqui que tem um errinho. Aqui é a linha. Eu não vou editar o vídeo. Vou deixar isso mesmo. Beleza? Vamos lá. Imagina que eu estou girando um ponto de frente para a parede. Um círculo paralelo à parede. O que vai acontecer? Na parede, ele vai se projetar como círculo. A gente viu isso na esfera. Beleza? E no π, ele vai se projetar como uma reta. Então, o que eu tenho aqui? Repara. Eu vou girar o A' em torno do B'. Mas deixa eu apagar essa parte aqui do lado, depois eu falo dela. Vou girar o A' em torno do B'. E a mesma coisa que aconteceu na outra época, da tela anterior. Eu estou girando o ponto A de frente para a parede. Com isso, o afastamento dele não se altera. Olha lá. O A mantém o seu afastamento.
O B está fixo, porque é o centro da rotação. E, olha lá, o ponto A está mantendo o afastamento dele. Eu tenho essa, olha lá. Ó, tenho esse deslocamento do ponto A, como se fosse um cone com a base paralela à pilinha. Tá certo? Ó, se você quiser imaginar o cone, vou até fazer isso aqui, ó, que também serve para o outro. Estou girando o ponto A, estou formando o cone. Tá certo? Pronto. Tá? Agora, vou tirar aqui também os traços. Quando eu vou ter VG? Se eu estou transformando a projeção vertical. Se eu colocar a projeção vertical paralela à linha de terra, isso indica que a outra projeção está em verdadeira grandeza. De um lado ou do outro. Eu tenho verdadeira grandeza desse lado ou verdadeira grandeza desse lado. Vou repetir. Uma projeção só está em verdadeira grandeza se a outra estiver paralela à linha de terra. Ou, pensamento inverso, sempre que uma projeção for paralela à linha de terra, a outra está em VG. Certo? Então, na tela anterior, eu mostrei VG em pilinha. Nessa tela, eu vou mostrar VG em π. Essa projeção vertical está paralela à linha de terra. Então, em π, eu tenho a minha verdadeira grandeza. Beleza? Uma outra forma de eu obter verdadeira grandeza em π seria o inverso do que eu mostrei na tela anterior. Uma reta perpendicular à pilinha, ou seja, ela projetada como um ponto em pilinha, em π, a projeção também está em verdadeira grandeza. Então, para minha planificação, eu só posso usar situações desse tipo, em que eu tenho uma projeção paralela à linha de terra, então eu vou extrair a VG da outra, ou quando eu tenho a projeção reduzida a um ponto, e eu vou extrair a VG da outra. Isso pode acontecer em π, tendo essas condições em pilinha, ou, voltando, pode acontecer em pilinha, tendo essas duas condições em π. Tá certo? Pensando nisso, vamos passar para os exercícios de planificação que a gente propôs para vocês. Os dois primeiros são muito simples, porque são planificações de prisma. Tá certo? Então, o que acontece? Eu tenho aqui uma base, um prisma de base triangular, como se fosse uma caixinha de Toblerone, tá certo? Paralela à pilinha. Se está paralela à pilinha, todo esse triângulo equilátero está em VG. Repara que as arestas laterais se reduzem a pontos em pilinha. As arestas laterais são essa situação aqui, ó. Tá certo? Então, tudo que eu preciso no prisma está em VG. Então, por exemplo, as arestas da base. Tá? Peguei lá a medida da aresta da base. E aí fiz uma linha qualquer e fiz um triângulo equilátero com a medida da aresta da base. Eu copiei, peguei essa base e copiei aqui em algum lugar. Beleza? Tracei. Vamos lá. Perpendiculares. Aqui, ó. A base. E vou extrair a altura do prisma da onde? Olha lá. Daqui, ó. A altura do prisma está em VG. Por quê? Essa aresta lateral se reduz a um ponto aqui. Então, se ela se reduz a um ponto aqui, ela está em VG aqui. Da mesma maneira que... por que eu extraí eu peguei a base direto daqui? Porque eu estou vendo que é uma base paralela à pilinha. E por que é uma base paralela à pilinha? Porque, olha lá, ela está... A outra projeção é paralela à linha de terra. Então, eu posso pegar daqui VG, porque essa projeção é paralela à linha de terra. Então, peguei essa medida da VG
e fiz a minha base. E posso pegar a medida da VG da altura, por quê? Porque a outra projeção é um ponto. Foi exatamente o que eu falei nas telas anteriores. Então, vou pegar essa medida aqui, vou transportar para baixo e fazer a minha face lateral, uma das minhas faces laterais. Eu tenho 3 faces laterais, certo? Como a base é um triângulo equilátero, não um polígono regular, eu vou ter 3 faces laterais congruentes. Então, eu vou pegar essa mesma medida aqui da base e olha lá. Transportar para cá, mesma medida da base, e vou fazer mais 2 faces laterais. Com a medida da base, que eu repeti aqui, ó. Beleza? Essa medida da base aqui, eu repeti aqui. Até porque essa aresta vai colar aqui depois. E depois, num desses 3 segmentos, aqui embaixo, eu faço uma nova base. Então, a planificação desse prisma era muito simples, porque eu tinha que copiar a base, que estava toda em verdadeira grandeza, porque ela era paralela à pilinha. A altura é perpendicular à pilinha, logo é paralela a π, então também extrair para cá, verdadeira grandeza, tenho 3 faces iguais. Se você quiser recortar, para depois dobrar e colar e montar, você vai precisar desenhar abas, certo? Então, você pode desenhar abas e para montar seu objeto. Ah, Jorge, quantas abas eu preciso? Tá? Assim, isso vai por raciocínio lógico, mas se você quiser pensar, é o seguinte, você pode contar o número de arestas de contorno do seu desenho. Então, olha só, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De contorno. Beleza? Essa aqui de dentro são dobras. Se você pensar que uma aresta cola na outra, você vai pegar o número de arestas de contorno e dividir por 2. Então, se eu tenho 10 arestas de contorno, eu preciso de 10 abas. Então, desculpa, se eu tenho 10 arestas de contorno, perdão, eu preciso da metade, preciso de 5 abas. Então, por exemplo, eu fiz aqui aba nessa aresta, por quê? Porque essa aresta cola aqui. Também não adianta eu fazer aba nas duas. É desnecessário. Beleza? Fiz aba nessa aresta, porque essa aresta vai juntar com a aresta oposta. Tá certo? Então, fiz aba aqui, ó, nessa aresta, porque essa cola aqui. E assim por diante. Aí você tem que ter um raciocínio lógico, que é o nosso objetivo em desenho, é desenvolver seu raciocínio visual, a sua percepção visual, para pensar onde você vai colocar as suas abas. Mas repara que eu tenho 5 abas. Eu fiz 1, 2 de um lado, 3, 4, 5. Metade das arestas de contorno. Tá bom? Próximo sólido. Eu tenho ali um prisma de base retangular, tá certo? A base tem uma base paralela a π, uma base apoiada em π. Então, base paralela ou apoiada em π, logo, são bases em verdadeira grandeza. Se projetam com as suas medidas reais. Então, eu vou extrair as medidas da base e desenhar uma base idêntica a essa aqui, congruente à que está na minha época. Aonde vou desenhar, Jorge? Onde você quiser, você é feliz. Beleza? E por que essa base está em VG? Se você olhar lá, é uma base ou apoiada na linha de terra ou paralela à linha de terra. Então, todos os segmentos da base estão em VG, porque todos eles, na outra projeção, são paralelos à linha de terra ou apoiados na própria linha de terra. Então, eu posso extrair verdadeira grandeza. Já as alturas, vou botar isso aqui perpendiculares à base, já as alturas também estão em verdadeira grandeza. Por quê? Essa altura aqui se reduz a um ponto.
Ela é perpendicular a π. Sendo perpendicular a π, ela é paralela à pilinha. Então, eu vou pegar essa altura e transportar para cá. Ó. A altura da face lateral. Fechei uma face lateral. Vou prolongar essa face lateral para os lados. E aí, quais serão as medidas das outras faces laterais? A base é retangular. Então, eu vou ter duas faces com essa dimensão, que eu extraí da base, e vou ter duas faces com essa largura aqui. Ó. Tá certo? Veja. Peguei as medidas da base e fiz para lá. Então, essa medida aqui, essa largura, é exatamente essa aqui. Por quê? Eu vou colar isso aqui. Essa aresta vai colar para cá. Tá certo? Preciso de mais uma face lateral, que vai ser idêntica a essa aqui. Você pode fazer para a direita ou para a esquerda, tanto faz. Fiz aqui para a direita. E preciso de mais uma base. Então, vou pegar essa base e vou fazer aqui embaixo. Pode ser embaixo dessa aresta, dessa face, embaixo dessa face, embaixo dessa, você que sabe. No final, você vai recortar, dobrar, colar e vai dar tudo a mesma coisa. Enfim, eu decidi fazer aqui. Beleza? De novo, quantas abas eu preciso? Vou contar a quantidade de abas de contorno. Então, veja aqui, vou começar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tenho 14 arestas de contorno. Dividindo por 2, eu preciso de 7 abas. Um jeito que você pode fazer para não se perder é sempre colocar abas nas bases, nas arestas das bases. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sétima ficava de um lado ou do outro. Coloquei aqui do lado esquerdo. Tá bom? Tanto faz. Você colocou nas bases e depois vê onde precisa. Tá bom? Mais bases e mais uma. Eu poderia ter feito aqui no exercício anterior, na tarefa anterior, colocado essas duas, ao invés de colocar aqui em cima, colocado nas duas bases, essas duas de baixo, colocado aqui ó, nas duas arestas da base, teria mais essa lateral aqui, que seria na esquerda ou na direita. Eu escolhi na esquerda. Tá bom? Então, planificação de prisma foi mais fácil porque todas as informações que eu tenho, seja de base, seja de altura do prisma, estão em verdadeira grandeza na própria épora. Eu extraí tudo da épora para cá. Né? No caso, era um prisma, era uma caixinha bem baixinha, por isso que a base, as bases são até maiores, né? Do que as arestas, as faces laterais, né? Então, imagina uma caixinha bem chatinha, assim, bem baixinha. Tá bom? Vamos lá. Pirâmide. A pirâmide, por exemplo, tem aí a mesma pirâmide representada duas vezes em posições diferentes apenas, mas é a mesma pirâmide. Tá? Pirâmide de base pentagonal ABCD com aresta, com um vértice principal V. Tá certo? O que acontece? Para eu fazer a planificação da pirâmide, essa pirâmide, seria mais fácil se ela se apresentasse como nesse segundo caso. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, uma das arestas laterais está paralela à linha de terra. Logo, se VB está paralela à linha de terra, V', B' está em verdadeira grandeza. Se esse aqui é paralelo à linha de terra, o outro está em verdadeira grandeza. Nossa, ficou horrível. Verdadeira grandeza. Beleza? Agora, VC. A V' seria não vai estar em VG, porque VC não é paralela nem de terra, nem VD, nem VE, nem VA, mas VB sim. E as informações da base, como é uma base apoiada em π, as medidas desse pentágono base estão todas reais, estão todas em verdadeira grandeza. Então, no caso dessa pirâmide da direita, eu já poderia partir direto para a planificação. Por quê? Tudo que eu preciso é base e uma das arestas laterais, tudo que eu preciso está em VG.
Beleza? Então, eu já podia partir direto para a planificação, que eu vou mostrar nas próximas telas. Mas, por exemplo, se ela tiver, como foi nos exercícios, uma situação como essa, em que a base está em VG. Por que a base está em VG? Porque ela está apoiada na linha de terra. Agora, nenhuma das arestas laterais está em VG, porque na outra projeção, eu não tenho sequer uma projeção paralela à linha de terra. Se eu não tenho, não tem problema. Em desenho, a gente resolve isso. Então, eu vou escolher uma das arestas laterais. Então, eu vou escolher a aresta VC, tá certo? E vou transformar ela numa aresta paralela à linha de terra. Vou fazer um movimento com a aresta VC, tá? Então, vamos lá, VC. Ela quer essa aresta aqui. Eu vou girar o C em torno do ponto V, então o ponto V é o ponto fixo. Vou trazer para onde? Vou trazer o C para onde? Para o mesmo afastamento, beleza? Do ponto V, ou seja, transformar VC num segmento paralelo à linha de terra. Na medida que eu transformei o C em C1. Repara que como o C' era um ponto pertencendo a π, eu estou gerando o ponto C livremente aqui, ó, e ele não sai de π. Tá certo? Ele não perdeu a altura dele, ele continua no π. Estou girando o ponto C, só que eu vou trazer ele para esse lado ou para o outro. Aqui, ó, levei para cá. Então, ele saiu da posição original dele, que era essa aqui, C', olha lá, C', e trouxe, ó, tirei dessa posição e trouxe para uma nova posição. Nessa nova posição, por estar paralela à linha de terra, isso confere a outra projeção, a nossa verdadeira grandeza do amor. Beleza? E aí é essa medida que eu posso levar para a minha planificação. Tá certo? Então, usando esse conceito da rotação de uma aresta, certo? Quando eu precisar, que eu vou usar para planificar, sobretudo, as pirâmides. Beleza? Então, veja lá. Primeiro exercício de pirâmide que a gente recaía exatamente nesse problema. Repara, a base A, B, C, D é apoiada em π, logo, as informações da base estão todas em verdadeira grandeza, mas as arestas laterais não estão em VG. VA, VB, VC e VD não estão em VG, porque as suas correspondentes em pilinha não estão paralelas à linha de terra. Velinha, linha, velinha, belinha, velinha, celinha, velinha, delinha não estão em VG, porque os seus correspondentes em π não estão paralelos à linha de terra. Então, vamos lá. Começar pela base. Peguei aqui as medidas da base e fiz uma base. Beleza? E preciso agora pegar a medida da aresta lateral. As faces laterais serão triângulos isósceles, já que se trata de uma pirâmide reta. Agora, essas arestas laterais, eu preciso pegar a medida real, a medida em verdadeira grandeza. Então, veja, eu vou escolher uma dessas arestas, VA, VB, VC ou VD, ou também poderia escolher V'inha, B'inha, V'inha, C'inha. Poderia fazer a rotação tanto em π quanto em pilinha. Então, vou pegar uma das arestas e vou fazer uma rotação. Então, eu vou escolher VB. Tá certo? Vou pegar VB, ela tem essa linha de chamada aqui, certo? E vou girar o VB. Para onde? Até ele se tornar paralelo à linha de terra. Vou trazer dessa posição para cá. Então, fiz, ó, essa aqui era a posição original, tá certo? Vou trazer, ó, transformar isso em paralelo à linha de terra. Então, eu trouxe o ponto, essa aresta VB para cá, para essa posição. Quando ela sai da posição original, onde ela não está em VG, repara que ela está bem menor aqui do que o que eu vou chegar.
Quando eu tiro ela dessa posição original e trago para cá, agora ela tem, olha lá, verdadeira grandeza do amor. É essa medida que está em VG, e não essas aqui, porque estavam todas reduzidas, que eu vou levar para a minha planificação. Então, como eu vou fazer agora as faces laterais? Vou pegar aqui, ó, os dois vértices da base, vou abrir o compasso com essa medida da VG, eu fiz a VG para pegar essa medida, tá? E vou fazer um triângulo isósceles. Esses lados do triângulo têm essa medida da VG. Tá certo? Com a mesma abertura, eu vou só inverter o compasso, colocando o compasso agora nesse vértice aqui, ó, esse vérticezinho amarelo aqui, eu vou abrir um arco. Porque nesse arco eu vou distribuir as outras faces triangulares, né, da minha pirâmide de base retangular. Então, assim, repara que como a base é um retângulo, eu vou ter duas faces mais fininhas e duas mais largas. Isso aqui é uma das faces largas, apoiada no lado maior da base, e eu vou ter dois triângulos com base com essa medida aqui, ó. Beleza? Então, veja. Peguei, ó, essa medida com o compasso e transportei para cá. Então, trouxe essa medida para cá. Para quê? Para poder fazer uma face lateral. Vou fazer a mesma coisa do lado oposto. Vou pegar essa medida, vou trazer para cá. Para quê? Para fazer uma outra face lateral. Falta mais uma. A próxima face lateral tem que ter o quê? Essa medida aqui. Beleza? Então, vou abrir o compasso com essa medida da base. E aí, do lado esquerdo ou do direito, vem desse ponto ou desse, e faz agora mais uma face lateral. Então, essa abertura de compasso foi desse vértice para cá, com essa medida da base. Então, eu trouxe, veja, esse segmento tem essa medida aqui. E aí, achei minha última face lateral. Tenho 4 faces laterais, 2 mais largas, 2 mais estreitas. As bases são correspondentes aos lados do retângulo base. As bases dos triângulos, né, são correspondentes às bases do retângulo base. E se eu for colocar a aba, se eu precisar recortar para colar e montar, para montar e colar, eu faria, vamos lá, fiz aqui 4 abas, né? Abas na base. Então, essa aba vai colar aqui, essa aba vai colar lá em cima, essa aba vai colar aqui, e essa cola do outro lado. Beleza? Vou fazer de novo o mesmo raciocínio. Tem aqui uma pirâmide com a base paralela ao plano pilinha. Então, repara, se a base é paralela à pilinha, ela está em VG. Então, veja, essa medida, a linha B' está em VG, por quê? Olha só, AB é paralelo à linha de terra. Sendo AB paralela à linha de terra, eu posso pegar essa medida de a linha B' e fazer lá a minha base, que é um triângulo equilátero. Eu fiz um triângulo equilátero com a medida de a linha B'. Por que eu pude fazer isso? Porque a B era paralela à linha de terra. Beleza? Esses agora eu tenho 3 faces laterais. Nenhuma das projeções dessas arestas laterais está em VG. V', A', V', B', V', C', VA, VB e VC. Nenhuma delas está em VG, porque eu não tenho nenhuma aresta, nem na projeção de cima, nem na projeção de baixo da linha de terra, em que a outra esteja paralela à linha de terra. Então, se eu não tenho, o desenho permite que a gente resolva esse problema. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. Vou escolher uma aresta, escolher a aresta VC,
e vou girar essa aresta. Repara que quando eu girar o ponto C, ele não vai perder o seu afastamento. Ele vai continuar naquele afastamento da base lá. Beleza? Olha lá. Ele vai continuar no mesmo afastamento. Tá? Eu preciso trazer ele para onde? Para cá. Para a mesma cota do ponto V. Preciso transformar essa linha que eu estou girando numa linha paralela à linha de terra. Para quê? Para obter a VG na outra projeção. Então, eu vou trazer, olha lá, essa aresta, V', C' para cá, para se transformar em V', C'1. Vou fazer isso aqui. Ó. Tirei da posição original e vou trazer para cá. Olha. Como o ponto C ele não perde o afastamento, né, ele mantém o afastamento, linha de chamada, o ponto C continua no mesmo afastamento, aquilo que eu estava mostrando, ele continua no mesmo afastamento. Beleza? Então, onde vai ser o meu C'1? Está aqui. Ó. Então, foi esse movimento que eu fiz aqui. Girei a aresta. Poderia ter feito normalmente para o outro lado, porque eu sou feliz. Trouxe para cá. Para a direita. Beleza? Está aqui. Então, transformei, tirei da posição original. Repara que era uma medida muito menor, estava reduzida, e trouxe para a nova posição, em que agora eu tenho o quê? A verdadeira grandeza do amor. É com essa medida da VG, que eu vou construir as minhas faces laterais. São 3 faces laterais. Então, vou pegar desses 2 pontinhos aqui da base, abrir o compasso com essa medida aqui, fiz 2 arcos, fiz um triângulo isósceles, em que esses lados têm a medida da VG. Com essa mesma medida da VG, vou inverter o compasso, ponta seca nesse vértice, e vou abrir um arco grandão. Tá certo? E aí, qual vai ser a medida dos outros 2 lados? Como a base é um triângulo equilátero, eu vou ter 3 faces laterais idênticas a essa aqui. Então, vou pegar a medida da base e vou marcar aqui. Então, essa medida da base, eu marquei para cima e fiz uma face lateral. Essa face lateral é idêntica à primeira. Vou fazer para o outro lado a mesma coisa. Peguei essa medida da base, continua sendo a mesma, certo? E joguei para cima. Fiz outra face lateral. E posso fazer depois as minhas abas. Tá certo? Então, em todos os casos, voltando, em todos que a gente fez aqui, o que eu fiz estava nessa explicação, peguei as medidas da base e da aresta lateral. Da aresta lateral, nesse caso, eu poderia pegar direto, porque ela já estaria em VG por ter a sua segunda projeção paralela à linha de terra. Não tendo essa condição, o que eu vou fazer? Eu vou girar uma delas para transformar em paralela à linha de terra, para ter a VG, e extrair para a planificação. Planificação da pirâmide é você desenhar a base, depois construir triângulos isósceles com os lados congruentes, tendo a medida da verdadeira grandeza. Foi isso que eu fiz aqui. Beleza? Se você, olha lá, eu vou apagar tudo e fazer muito rapidamente para fechar o vídeo, que deve estar longuíssimo. Mas assim, é uma aula que eu gosto de dar, explicando muito, passo a passo. Beleza? O que faltou esconder? Aqui. Então, peguei medida da base e construí a base. Girei. Opa. Eu estava aqui já. Peguei uma, ó, vou escolher uma face, uma aresta lateral, perdão, e vou girar para trazer para que posição? Para essa. Então, fiz isso. Eu peguei uma aresta lateral, trouxe para essa posição. Na medida que ficou paralela à linha de terra, aqui eu tenho verdadeira grandeza. Com essa medida da VG, começo a construir as minhas faces laterais. Fiz uma face,
mesma abertura, já abri um arco, peguei as medidas da base e fui construindo outras faces laterais. Certo? E abas, se precisar recortar para dobrar e montar e colar. Tá bom? No outro caso, a mesma coisa. Peguei as medidas da base. Deixa eu apagar tudo aqui. Faltou esconder alguma coisa. Faltou esconder aqui. Então, peguei medida da base, que estava em VG, construí a base. Beleza? Escolhi uma aresta, no caso, a aresta VC. Para quê? Para transformar ela em paralela de terra. Então, eu girei lá no pilinho, vou girar ovelhinha, selinho. Olha lá. Vou girar ovelhinha, selinho, para transformar isso, cadê? Transformar a aresta VC na posição original para essa nova posição. E ali eu tenho a verdadeira grandeza. Essa medida da VG, eu vou construir triângulos isósceles numa das faces. Ó. Triângulos isósceles numa das faces. Mesma medida, já abro um arco, tá? Para fazer do outro lado. Aí agora não vou usar a medida da VG, vou usar a medida da base para fazer as medidas da base, para fazer as outras faces. Então, vamos lá. Medida da base, não foi mais da VG, medida da base, que eu vou transportar para cá. Então, esse segmento tem essa medida, e esse segmento vou levar lá para cima, e fiz outra face, e fiz abas. Tá bom? Gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido da melhor maneira. Enfim, espero que vocês fiquem bem, que vocês continuem se cuidando, e até a próxima semana.